Fala Fogão, após nova entrevista concedida por Anderson Moreira, dessa vez ao programa Bola da Vez da ESPN Brasil, a permanência do treinador, antes dada como certa, agora está em xeque. Isso porque Anderson Moreira, embora diga que quer dar continuidade ao trabalho que vem realizando, ele está condicionando a sua permanência à questão da montagem do elenco. O Botafogo já disse, só vai ter dinheiro mais para o segundo semestre, mas o treinador quer um time forte já para o Campeonato Carioca. Então existe nesse momento um desalinhamento de ideias. E esse é o grande entrave para a continuidade do técnico no Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 11 mil inscritos, que é o primeiro degrau rumo aos 20 mil. Chegamos aos 10 mil com a ajuda de vocês e chegaremos aos 20 mil também com a ajuda de vocês. Além disso, fica o convite. Vai ter live hoje à noite no Fala Fogão, 10 da noite, né, como de costume nesse domingo. Então, chega logo mais aqui para essa resenha gloriosa. E além disso, conheça o programa de membros aqui do canal. Abaixo do vídeo você encontra o botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 por mês você vira um assinante oficial do Fala Fogão com benefícios exclusivos. Então fica o convite aqui tanto para a live quanto para você conhecer o programa de membros. Dito isso, vamos em frente porque a gente tem uma questão muito importante para tratar aqui. Anderson Moreira publicamente, dá pra gente falar dessa maneira, cobrando reforços da diretoria do Botafogo e vinculando isso à sua permanência. Para começo de conversa, Fogão, é importante destacar o seguinte. Todos nós botafoguenses queremos ver o Glorioso com um time forte, um time competitivo, o mais rápido possível para a temporada de 2022. Acho que esse é um ponto comum aqui a qualquer torcedor. Só que a gente já sabe muito bem que Jorge Braga e Eduardo Freeland já comentaram. A parte orçamentária, o Botafogo só vai ter uma folga a mais aí, a partir de maio, junho, né, justamente quando começa a entrar o dinheiro da TV vinculada à Série A. Então o Botafogo no primeiro momento, Campeonato Carioca e tal, o Botafogo vai ter receita de Série B. Isso já foi falado em outras oportunidades, tanto por Eduardo Freeland, diretor de futebol, quanto por Jorge Braga, né, o CEO aí do Botafogo, diretor executivo. Então é um ponto complicado esse, logicamente, para a próxima temporada. E Anderson Moreira, obviamente, ele está ciente de tudo isso. Só que as ideias do treinador estão indo numa direção oposta, ou seja, vale lembrar aqui, antes de falar um pouquinho sobre essa entrevista ao Bola da Vez, da ESPN Brasil, que na entrevista que ele concedeu ao GE, ele já tinha comentado sobre essa situação. E na ocasião, inclusive, ele falou algo no sentido assim, a gente tem que fazer um esforço, se surgir uma oportunidade a gente tem que ir atrás do atleta, mesmo que não esteja dentro do orçamento, porque depois lá na frente vai ser diluído. Em outras palavras, quando ele fala sobre isso, é aquela velha prática do futebol brasileiro. Contrata e depois vê como paga. E o Botafogo, em diversas oportunidades ao longo das últimas décadas, todo mundo sabe disso, fez exatamente isso. Né? Contratava e depois via como pagava. Mas vai atrasar o salário aqui, atrasar o salário ali, mas depois ao longo do ano dá para equilibrar. Ou não, né? Quantas vezes o Botafogo fez esse movimento de sair contratando, depois surgiu uma penhora aqui, uma penhora ali, e aí complicava o ano do Botafogo, não é mesmo? Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala sobre orçamento. E o Jorge Braga, né, já deixou bem claro isso em várias oportunidades, responsabilidade orçamentária é uma regra no Botafogo nesse momento. Então são duas coisas que precisam se equilibrar. O Botafogo não pode sair fazendo loucura, porque não vai ter tanto dinheiro assim disponível para o primeiro semestre, mas ao mesmo tempo eu entendo a preocupação do treinador, porque ele quer um time forte para não ser fritado num campeonato estadual, por exemplo, que só serve hoje em dia para isso, para demitir treinador. Para você chegar no Campeonato Brasileiro com uma crise instaurada, porque o time de repente não fez a campanha que a torcida esperava, ou porque perdeu 2 clássicos seguidos, enfim, são coisas que acontecem no Campeonato Estadual. Então é um ponto que a gente tem que pesar, obviamente. O treinador está condicionando, nitidamente condicionando a sua permanência à questão da montagem do elenco. Ele que também já disse que quer ter uma participação efetiva na montagem do elenco, ou seja, indicando reforços, avaliando o jogador que vai chegar. É essa a interpretação que a gente tem que ter quando o Anderson fala em participação efetiva na montagem do time. Ele não quer ser mero coadjuvante, ele quer estar ali envolvido nas principais decisões.
Então são pontos que a gente tem que ter cuidado para não repetir erros do passado. O Botafogo, obviamente, tem que se fortalecer, especialmente por dois motivos. Primeiro, a gente não sabe se o Botafogo vai conseguir manter suas principais peças dessa Série B. E aqui eu estou me referindo a Marco Antônio, a Oyama, entre outros, né? A gente vai fazer uma lista aqui e vai ver, pô, esse aqui deve sair, aquele ali deve sair. Então a gente já não sabe se vai dar para manter. Segundo, que você esperar tanto tempo assim para montar o elenco, obviamente, isso pode te gerar um problema lá na frente. E o treinador falou sobre isso, a questão do atleta chegar, se adaptar, você fazer o ajuste fino na equipe no começo da temporada, para poder entrar no Campeonato Brasileiro já mais fortalecido. Tudo isso é verdade. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que ter a responsabilidade orçamentária, porque não adianta trazer os jogadores e criar um ambiente negativo com atraso salarial. Não dá para fazer isso. O Botafogo, de fato, tem que chegar num denominador comum com o treinador. Não vai dar para fazer como o Anderson Moreira quer. E ao mesmo tempo, de repente, o Botafogo não vai poder esperar até maio, junho, para começar a fazer os movimentos de mercado. Embora a gente já possa esperar que quando chegar maio, junho, algumas contratações a mais devam ser feitas. Isso a gente já sabe que deve acontecer. Então o Botafogo vai ter que avaliar. Vai antecipar receita? Quanto de receita dá para antecipar? Lembrando que a antecipação de receitas gera perda financeira. Você antecipa, mas tem um desconto ali naquele valor que você teria a receber. Ah, você vai receber 1 milhão? Então você vai receber agora, de repente, 800 mil. 200 mil você vai deixar pelo caminho, porque você está antecipando uma receita que você só receberia lá na frente. E isso acontece, é assim que funciona. Então, quando o Anderson Moreira, publicamente, começa a condicionar a sua permanência à montagem do elenco, jogando pra galera, eu sinceramente não gosto da postura. Eu entendo o desejo de um time forte, porque todos os torcedores, obviamente, em sã consciência, querem ver o Glorioso com um time competitivo, um time forte, porque todos nós sabemos que o desafio na próxima temporada é bem superior ao que a gente teve na Série B. Todos nós concordamos com isso, certo? Só que, a parte financeira, o modus operandi de montar um elenco, de respeitar o orçamento ou não respeitar um orçamento, o modus operandi no Botafogo mudou. E ainda bem mudou, porque o que afundou o Glorioso ao longo de décadas foi justamente a irresponsabilidade de primeiro contratar e depois ver como vai pagar. Então, Fogão, nesse momento, se eu tivesse que falar assim, qual é a possibilidade do Anderson Moreira permanecer no Glorioso? Eu diria que é de 50%. O treinador fala que ele quer permanecer. Ele afirma, eu quero dar continuidade ao trabalho. Só que ao mesmo tempo, publicamente, ele está cobrando reforços. Reforços logo no começo da temporada. E isso, obviamente, jogando para a galera, isso joga uma pressão adicional à diretoria do Botafogo. Especialmente a figura do Jorge Braga, que é quem vai ter que aí buscar definir esse orçamento para poder liberar uma verba para o departamento de futebol, onde Eduardo Freeland e aparentemente Anderson Moreira vão fazer os movimentos de mercado para poder reforçar o elenco. Então, nesse momento, minha opinião, nesse momento, 50% entre ficar ou sair do Botafogo em relação à figura de Anderson Moreira. E sobre o Botafogo fazer o que o treinador está pedindo, existe um percentual? Sinceramente, eu não vou nem me arriscar a dizer um percentual aqui. Porque o Jorge Braga, ele está muito focado na responsabilidade orçamentária. Deixou isso claro em todos os momentos desde que chegou ao Glorioso. Então não sei como é que o Jorge Braga vai agir. Se a gente tivesse uma diretoria amadora, ou seja, se o Jorge Braga não estivesse lá como diretor executivo, eu poderia dizer aqui pra você, Fogão, os dirigentes vão abrir mão da responsabilidade orçamentária e vão fazer aquilo que o treinador tá pedindo. Se fossem outros tempos, agora, com a liderança de Jorge Braga, sinceramente, eu não me arrisco a dizer que isso vai acontecer. O Jorge Braga é muito focado na recuperação financeira do Glorioso, né? Todo mundo sabe disso. A gente sabe que o dentro de campo interfere sim na arrecadação do time, porque quando você está com um time mais fortalecido, você aumenta sócio torcedor, você tem mais gente no estádio, tudo isso a gente sabe. Só que tem que ter o equilíbrio, que é esse o ponto que treinador e diretoria tem que conversar para poder chegar ali a uma conclusão. E tem outro ponto aqui, Fogão, sinceramente. Na minha opinião, certas questões que o Anderson Moreira falou na entrevista concedida ao GE e também nessa entrevista ao Bola da Vez da ESPN Brasil, certas questões têm que ser resolvidas internamente. Falar publicamente, cobrar reforços publicamente, cobrar contratações agora para o Campeonato Carioca e inclusive dizendo que esperar o Campeonato Brasileiro para poder fazer a montagem de elenco é furada, falar isso publicamente, na minha opinião, não está correto.
na minha opinião, não está correto. Acho que você tem que tratar isso internamente. Publicamente, você tem que mostrar, olha, nós estamos conversando, estamos buscando um denominador comum, tá bem encaminhado, mas ainda não está fechado. Pronto, você responde a questão, mas você não entra nessa parte de, olha, tem que contratar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque você joga pra galera. Você joga nitidamente pra galera, para jogar uma pressão na diretoria e a diretoria tomar a decisão que o treinador está esperando que seja tomada. Então essa realmente é uma questão que eu não concordo. Não concordo com a atitude e a postura de Anderson Moreira de ficar jogando pra galera nessas entrevistas, jogando essa pressão desnecessária pro ambiente do Botafogo. A gente tem que ter tranquilidade para tomar as decisões. E o Botafogo não pode repetir os erros do passado. Todo mundo quer um time forte, mas repetir os erros do passado é a gente conviver com velhos problemas. Contrata, depois vê como paga. Não dá para pagar, atrasa salário, complica toda a temporada e de repente, até por conta disso, o Botafogo se prejudica na disputa do Campeonato Brasileiro. A gente já conviveu com isso, não é verdade? Só que eu quero saber sua opinião, Fogão. Você concorda com as cobranças públicas de Anderson Moreira? Ou você acredita que isso deveria ser feito internamente, com tranquilidade, fazendo ali uma reunião, Jorge Braga, Eduardo Freeland, presidente do SESI, Vinícius Assunção, o treinador, enfim, todo mundo que faz parte aí dessa cúpula de trabalho para poder chegar a um denominador comum. Sinceramente, na minha opinião, publicamente não deveria ser feito da forma como o treinador está fazendo. E sinceramente, se Anderson Moreira começar a se colocar num pedestal, é cada um seguir o seu caminho, o Botafogo buscar uma outra alternativa, porque não dá pra gente ficar agora tomando as decisões simplesmente porque o treinador está fazendo cobranças públicas. Eu, sinceramente, penso assim, mas eu quero saber sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilha com outros botafoguenses em grupos do WhatsApp para que mais e mais torcedores possam chegar por aqui. Além disso, logo mais nesse domingo às 10 da noite, temos aquela resenha gloriosa. Então chega mais aqui no Fala Fogão e participa da conversa.